Nessa aula vamos tratar de intervalo de confiança. O intervalo de confiança é semelhante à margem de erro de pesquisas eleitorais. Vamos supor que você nós tenhamos três candidatos, né? João da Silva com 35% de intenção de voto, Maria Aparecida com 32% e José Severino com 16%. Quando a pesquisa ela diz que o João da Silva, por exemplo, tem 2%, 2 pontos percentuais para cima ou para baixo de margem de erro, significa que ele pode ter, portanto, 33% da intenção de voto até 37% das intenções de voto. Supondo também que Maria Aparecida tenha 2% também, ela poderia ter 30% até 34%. Portanto, eles estariam aí no empate técnico, esses dois candidatos. O intervalo de confiança nada mais é do que estabelecer uma margem de erro para o estimador e calcular o grau de confiança correspondente a essa margem. Vamos então para um exemplo. No primeiro exemplo, nós temos uma amostra de 100 estudantes. Foi encontrada uma média de 23,2 anos. Sabendo que a variância das idades é de 25 anos, construa um intervalo de 95% de confiança para a média. Bom, então nós sabemos que a variância da média amostral é a variância dividido pela N, pela quantidade de elementos da amostra. O desvio, ou de forma mais sintética, né, nós podemos usar, de forma mais simples, nós podemos usar então essa expressão aqui. É o sigma ao quadrado da média amostral. Veja que eu estou falando de variância da média amostral. É diferente da variância da população. Ou a simples variância da amostra é diferente. A variância da média amostral está dizendo o seguinte, que a média de 23,2 anos, ela varia com relação à média a média da população. Então ela está variando. Quanto é essa variação da média da população? E nós vimos anteriormente que quanto maior a amostra, menos variação há. Ou seja, se eu aumentar esse n aqui for para o infinito, veja que o sigma vai para quanto? O sigma vai para zero. Então, se o n for, isso aqui vai para zero. Ou seja, claro, quando eu aumento a minha amostra, a média dessa amostra vai tender para a média populacional. Portanto, não há variação. Bom, então eu vou representar então o sigma. O desvio padrão vai ser raiz quadrada do desvio da variância, que é igual então a sigma por raiz de n. Quanto é sigma? O sigma, que é o desvio padrão, foi dado aqui, não foi dado, mas foi dado a variância. Como a variância aqui é 25, a variância é 25. Então, como a variância é 25 dividido por 100, como a variância é isso, você calcula a raiz disso aqui. Então é 5, a raiz da variância é 5, que é justamente o desvio padrão é 5. O desvio padrão é 5. Desvio padrão da amostra. Veja bem, esse desvio padrão é da amostra, não é da média amostral. Nós estamos calculando o desvio padrão da média amostral, certo? Então o desvio padrão da amostra é 5. Dividido por raiz de 100, eu vou ter então 0,5. 0,5 é o desvio padrão, então, da média da minha amostra. Bom, eu quero criar um intervalo, construir o intervalo de confiança de 95% para essa média.
95% eu construo. Como a média, a gente sabe que a média ela tem uma distribuição normal, 95%, então seria 47,5 mais 47,5 aqui. Então eu vou lá na tabela e procuro 47,5. Vai ter 0,475. Se você for na tabela e procurar isso aqui, você vai encontrar então 1,96. 1,96. Veja que aqui é sempre assim, 95% de confiança significa o quê? 47,5, mas sempre você vai dividir por 2, porque ela engloba o lado esquerdo e o lado direito. Então 47,5 corresponde então a 1,96. O Z, esse aqui é o Z. Z é igual a 1,96. Ela vai estar entre 1,96 e menos 1,96. Ok? Mas como na tabela lá ela só tem um lado, então eu vou procurar e vejo que é 1,96. Então ela pode ser 1,96 negativo ou positivo, certo? Ela vai estar nesse intervalo. Na realidade, ela vai estar nesse intervalo. Bom, vamos então ver quanto fica. Então, se é 1,96, eu uso a fórmula lá da normal, distribuição normal, né? A curva normal, e subtraz de x, da média da amostra, a média populacional. Eu quero saber quanto é que vai estar a média populacional. Né? Na realidade, isso aqui é a variação. Exatamente, isso aqui é a variação dessa média populacional. Eu disse que a média da minha amostra é de 23,2%. Certo? 23,2%. Essa média ela tem um intervalo com 95% de confiança. Então eu quero saber de quanto eu estou garantindo que isso aí, que essa média realmente é essa aí, é 23,2. Bom, então vamos lá. Então vai ser x barra menos mi igual a 1,96, que é z, né? Como a média é 23,2 menos u, eu multiplico 1,96 vezes 0,5, é o desvio padrão. Eu tenho justamente aqui, isso aqui é a minha margem de erro. Por que eu tenho margem de erro? Por que eu coloquei aqui entre módulo? Porque eu falei que ela pode ser menos 1,96, vai de menos 1,96 até 1,96. Então esse mi, a média, ela vai estar entre 22,22 e 24,18. Significa o quê? Significa que a média da população ela pode estar nesse intervalo aí. Ela é 23,2, mas variando aí 0,98 pontos. Ok? Um outro exemplo. Após entrevistar 49 membros de uma categoria profissional, o pesquisador encontrou um salário médio de R$ 820. O desvio padrão dos salários desta categoria conhecido é de R$ 140. Construa um intervalo para a média. Então, com 80% de confiança, eu vou lá na tabela e vou ver. Na tabela, eu vou ver. Procurar quanto? Vou procurar 40. Eu vou procurar aqui, o 0,4, que é 40%. 0,4 que é 40%. Certo? Então, eu vou procurar na tabela 0,4 e vou encontrar 1,28. Tanto aqui como aqui. Menos 1,28. Ok? Vai estar aqui. Então, 1,28. Como eu sei? Eu só não sei quem é a média, né? A média da população. Eu sei que eu estou dizendo aí que essa média ela está com 80% de confiança. Então, 1,28 vezes 140 raiz de 49, esse produto aqui é o meu
Isso aqui é o meu. Então aqui, vou colocar aqui 820 menos 1000. É a margem de erro. Então esse produto aqui vai dar justamente 25,6. 25,6. Ou seja, essa média ela pode variar de 794, que é o 820 menos 25,6, até 845,6, que é o 820 mais o 25,6. Então, o intervalo de confiança com 85% de confiança para essa média seria de 794,4 até 845,6. Agora, se eu aumentar o intervalo de confiança, eu vou ter, então, que com 90%, então eu indo lá novamente na minha tabelinha, na tabela da distribuição normal, com 95, eu vou lá no 45, né? 45%. 45%. Então, 0,45 você vai procurar lá na tabela e vai ver que isso aqui vai dar está entre 1,65 e 1,66. Fazendo a média, aliás, 1,64 e 1,65. Fazendo a média, nós vamos ter então 1,645. Aqui e aqui também. Ok? Negativo aqui. Pronto. A margem de erro então vai ser o produto, esse produto aqui. Ó. Esse produto vai ser 820 menos 1000 é igual a 32,9. Ou seja, o que aconteceu aqui? Aumentou a margem de erro. Como eu aumentei o meu intervalo de confiança, eu estou garantindo que essa média é 820. Essa média é 820. Eu estou garantindo na minha pesquisa que ele é 820. E eu estou dizendo isso com 90% de confiança. Como eu estou aumentando a confiança, para eu não errar, obviamente, eu tenho que aumentar o meu intervalo, essa margem de erro vai ser maior. Quanto mais a confiança, mais a margem de erro. Entendeu? Então, quando eu aumento, quando eu diminuo a confiança, quando eu digo que é com 70% de confiança, eu posso, essa margem de erro, eu posso dizer que essa margem de erro vai melhorar. Porque eu estou dizendo, não estou garantindo muito. Agora, se eu aumentar o intervalo o percentual aí, o intervalo de confiança, eu estou garantindo. Então, para eu garantir, eu tenho que me resguardar. Então, eu estou dizendo, olha, ele é 90%, mas eu vou aumentar essa margem de erro. Vai ser maior. Ok? Vai ser maior. Então, a margem de erro, quanto maior o intervalo de confiança, maior essa margem de erro. Para eu me resguardar de que isso realmente, essa média vai estar nesse intervalo aí. Agora, se eu quiser garantir com 90% de confiança, se eu quiser verificar qual é o tamanho da amostra, para que essa margem de erro continue no máximo 20. Para que ela continue no máximo 20. O que vai acontecer? Está na cara, né? Se eu quero que ela fique 90% e eu quero que essa margem de erro continue igual a 20, né? Igual a 20, então eu tenho que aumentar a minha amostra. Então vamos lá. Então se eu fizer isso, vai ter 90% é 1,645. Eu não sei quanto é N. Eu estou procurando N aqui. Ó. Então se eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter então o N, resolvendo isso aqui, eu vou ter que o N vai para aproximadamente 133. Certo? Então eu aumentei, para eu aumentar o grau de confiança e continuar com a mesma margem de erro, uma margem de erro menor, eu tenho que aumentar a minha amostra. Agora, em uma pesquisa eleitoral, entre 1000 eleitores, 240 declararam que pretendem votar no candidato A.
construa o intervalo de 95% de confiança para as intenções de voto para este candidato. Então vamos lá. Bom, aqui eu estou falando de uma proporção. Então a proporção de eleitores que desejam votar nesse candidato é o seguinte. Eu vou chamar isso de π, que é um estimador aqui. Então é 240 por 1.000. 240 por 1.000. Isso aqui vai dar 24%. Né? 24%. Então, a intenção de voto nesse candidato, o candidato A, é de 24%. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo assim, cada eleitor entrevistado, ele é como se ele tivesse aí, fosse um jogo, né, em que ele tem 24% de chance de votar no candidato A e 75% de votar em outros candidatos. E a mesma coisa da moeda. Quando jogamos a moeda, há 55% de chance de dar cara e 50% de dar errada. Isso aqui é uma distribuição de Bernoulli. E a Bernoulli nós já vimos que quanto é a variância para a distribuição de Bernoulli. A variância para a distribuição de Bernoulli é igual a P 1 menos P. Ok? É P. P é o sucesso e o menos P é o fracasso. Bom, e a variância? A gente sabe que a variância desse estimador aí, que é o que a gente quer encontrar, né? Na realidade, a gente quer encontrar vamos encontrar a variação. Vamos construir esse intervalo aí de 95% desse estimador. Então, a variância vai ser desse estimador, eu tenho que dividir por N, então vai ser P 1 menos P dividido por N, certo? Bom, quem é P? É 24%. Então, se eu pegar 0,24 vezes 1 menos 0,24, que é 0,76, divido por N, quanto é N? N é 1000. Então, eu tenho 0,0001824. O desvio padrão disso aí é a raiz quadrada. Então, se eu pegar a raiz quadrada disso aí, eu vou ter 0,0135 ou 1,35%. Bom, já temos o valor do estimador e seu desvio padrão. Agora podemos calcular o intervalo de confiança da proporção verdadeira, que é a populacional, né? P. Então vamos lá. Então, P, vou colocar aqui o módulo, né? P menos P dividido pelo desvio padrão. Desvio padrão do estimador. Isso aqui vai ser igual, como o intervalo é 95, a gente já viu, né, que dá 1,96. Multiplicando isso aqui, vamos ver aqui como é que fica. Então, isso aqui vai ser 24. Eu vou colocar já em percentual, né? 24 menos P dividido por 1,35 igual a 1,96. Esse intervalo, então, vai estar quantos pontos percentuais? 1,96 vezes dá 2, mais ou menos aí 2,6%. Ou seja, a intenção de voto populacional, né, da população, se eu for estender isso, essa proporção da população P, vai ter então, se eu levar isso para a população, eu vou ter aí uma diferença de 2,6% para mais ou para menos. Então, meu intervalo de confiança então vai ser quem? Intervalo de confiança com 95% de confiança vai estar entre 21,4% e 26,6%. Bom, na próxima aula nós vamos ver testes de hipóteses.